Nesse vídeo vamos falar sobre 5 erros, os erros mais comuns que todo investidor comete. Eu já cometi vários desses erros e também já vi outros investidores cometendo eles. Então a ideia é que a gente analise, que a gente reflita um pouco sobre esses erros, para justamente que você não venha cometer eles, que você mantenha a sua carteira sempre crescendo, sempre evoluindo, que o seu patrimônio continue sempre crescendo. Então bora lá pro vídeo e vamos ver quais são esses 5 erros para a gente não cometer mais eles. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro para você. E nesse vídeo então a gente vai refletir sobre esses erros, começando pelo primeiro deles, que é investir sem ter um objetivo claro. Antes da gente começar a investir, é importante que a gente tenha os nossos objetivos bem definidos, bem claros, juntamente com o nosso perfil do investidor. Então, se eu estou investindo para realizar algum dos meus objetivos, para trocar de carro, para comprar uma casa, para viver de renda lá no futuro, para minha aposentadoria lá na frente. Então eu preciso ter bem claro quais são os meus objetivos, quais são os meus sonhos e também alinhar com o meu perfil do investidor. Se eu sou conservador, se eu sou moderado ou se eu sou arrojado, se eu vou investir mais em renda fixa, mais em renda variável, isso vai de acordo com os objetivos, que são de curto, médio e longo prazo, e também com o tipo de perfil que cada um possui. E aí a gente vai alocando a nossa carteira, a gente vai montando a nossa estratégia de investimento. E aqui existem algumas estratégias que eu listei, algumas estratégias bem conhecidas no mercado, como por exemplo, Buy and Hold, Swing Trade, o Value Investing, o Growth Investing, uma carteira focada em dividendos. E a estratégia que eu sigo é a Buy and Hold. É aquela ideia de você comprar bons ativos, comprar boas empresas. Então a minha ideia é de ser sócio dessas empresas e com isso eu vou estar pensando no longo prazo, pensando na valorização tanto do preço daquelas ações e também com a distribuição de dividendos que essas empresas, que esses ativos vão dar para mim durante todo esse tempo. Então o meu patrimônio ele tende a acompanhar todo esse crescimento que essas empresas vão ter. Então essa é a ideia do Buy and Hold, é comprar boas empresas, bons negócios, para a gente acumular patrimônio, para a gente multiplicar o nosso patrimônio no longo prazo. Então essa é a estratégia que eu utilizo e eu também gosto muito da ideia aqui da estratégia de barbell, do Nassim Taleb, onde ele fala que 90% da nossa carteira deveria ser em ativos extremamente conservadores, ou seja, a gente garantir com esses 90% que a gente vai ter uma rentabilidade, que a gente não vai perder dinheiro. E nos outros 10%, a outra ponta aqui, a gente equilibra com ativos extremamente agressivos, ativos como por exemplo as criptomoedas, que são extremamente voláteis. Então a gente tem de um lado 90% da nossa carteira focado em ativos que são defensivos, que são seguros, e os outros 10% a gente pode se arriscar, a gente pode comprar criptomoedas ou algumas ações mais arriscadas, e aí a gente vai montando a nossa estratégia. Eu utilizo o Buy and Hold junto também com essa ideia dos 90% em ativos seguros e 10% em ativos mais arriscados. Mas cada um é livre para seguir a estratégia que quer, não existe um certo ou errado, cada um segue a sua estratégia. O importante é aí que entra o segundo erro, é que a gente não venha a ficar mudando de estratégia a todo momento. Então se você tem a sua estratégia, então agora basta a gente seguir essa estratégia e não ficar mudando a todo momento, pois senão a gente não vai saber para que lado a gente está indo, a gente vai acabar entrando num labirinto, a gente está fazendo buy and hold, mas dali a pouco a gente está fazendo especulação, a gente está comprando e vendendo ação, mas a ideia original era comprar e manter essas ações por longo prazo, e aí você começa a girar a sua carteira, você começa a deixar ela muito mais complexa do que ela deveria ser, você tem taxas extras por fazer movimentação, você vai acabar pagando mais impostos, então não é muito legal que a gente fique trocando de estratégia o tempo inteiro, pois senão a gente não vai saber para onde a gente está indo. E é importante que a gente tenha uma carteira preparada para qualquer tipo de cenário e não ficar correndo atrás conforme as coisas vão acontecendo. Por exemplo, esse ano aqui no Brasil com as eleições, provavelmente a nossa bolsa brasileira ela vai sofrer bastante, ela vai oscilar bastante, mas aí você não tem uma carteira bem diversificada e você acaba fazendo movimentações durante aquela crise, durante aqueles momentos de incerteza, e aí você tem uma maior chance de cometer mais erros, de você vender algum ativo ou comprar um ativo em um momento que não é legal, que um preço está muito acima, e aí você acaba vendendo na baixa e comprando na alta. Isso é o pior tipo de coisa que a gente pode fazer na nossa carteira, pois ela acaba destruindo o nosso patrimônio. Então tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter uma carteira preparada para qualquer cenário. Senão a gente vai estar sempre um passo atrás, a gente sempre estará correndo atrás de alguma coisa, se preparando, montando a nossa carteira às pressas. E aí que a gente já entra no terceiro erro, que é não ter uma carteira diversificada. A ideia de você montar uma carteira diversificada é justamente para estar preparado para qualquer tipo de cenário. Se a bolsa brasileira está caindo, eu tenho uma parte investida no exterior que vai equilibrar, enquanto aqui está caindo, lá fora está subindo. Ou então se a renda variável, se as ações elas estão caindo, eu tenho o meu lado da renda fixa que está subindo. Então sempre manter a carteira diversificada, que aí não importa o que
aconteça, a gente sempre vai garantir que um lado da carteira ela vai estar subindo, vai estar ganhando dinheiro para nós. E a gente vai estar sempre protegendo o nosso dinheiro. Então é aquela ideia de ter uma carteira diversificada, e não importa aqui qual é o seu perfil, é importante que a gente tenha sim uma carteira diversificada. E aqui a gente pode ver que a gente pode diversificar mesmo com uma carteira totalmente conservadora. Se o seu perfil é conservador, coloca um pouco do seu dinheiro em CDBs, LCIs, LCAs, Tesouro Selic, Tesouro IPCA. Mesmo se você for totalmente conservador, distribua o seu dinheiro, não coloque somente em um local. Agora, se você já tem um perfil um pouco mais moderado, tenha os seus investimentos de renda fixa, mas também tenha já um pouquinho em renda variável, como por exemplo, Tesouro Direto, tenha CDBs, LCIs, LCAs, e aí você já começa a colocar um pouco em fundos de investimento, ou em fundos de investimento em ações, ou investindo diretamente em ações, e aí você começa a montar as porcentagens da sua carteira e você começa a equilibrar a sua carteira, porque aí você estará mais protegido. Se as ações estiverem caindo, a renda fixa ela vai manter, vai te trazer essa segurança e essa tranquilidade. E em momentos onde a renda variável estiver subindo, aí você vai ter uma multiplicação maior do seu capital. Então é sempre interessante a gente diversificar a nossa carteira. Já um perfil mais arrojado, mais experiente, a gente pode ter aqui 100% em renda variável, como por exemplo, investimentos em fundos imobiliários, ações, ETFs, investimento no exterior. Pode investir 100% em renda variável, não tem problema nenhum nisso, mas é sempre interessante também ter um pouquinho em renda fixa, né? É sempre legal que a gente tenha pelo menos um caixa, uma reserva em renda fixa. Um quarto erro que muito investidor comete é o de não rebalancear a sua carteira. Então, como a gente viu anteriormente, a gente precisa criar uma carteira diversificada, bem balanceada, com investimentos de renda fixa, renda variável. Aí você define a porcentagem que você quer para cada ativo, para cada classe de ativo, e agora a gente tem que manter essas porcentagens. Então, por exemplo, se eu quero ter 50% em renda fixa e 50% em renda variável, eu vou garantir, conforme as coisas vão andando, que eu vou manter sempre essa porcentagem de 50% para um e para outro. Então, se a gente está vivendo um momento onde a bolsa ela está caindo muito, ou seja, a renda variável ela está lá embaixo, naturalmente a renda fixa ela vai crescer. E aí com isso a gente tem que balancear o lado que está caindo. E a gente vai lá e compra mais renda variável nesse período, para tentar equilibrar novamente, para tentar deixar aquelas porcentagens que a gente definiu. Porque aí a gente se obriga a comprar esses ativos que estão descontados e não aqueles que estão valorizados ou que estão com um preço muito alto. A gente se obriga a comprar aquilo que em teoria está caindo, aquilo que em teoria está na baixa. E aí a gente passa a comprar na baixa e vender, se for o caso, na alta. A ideia é sempre comprar na baixa, comprar no melhor momento possível. E aqui eu trouxe um exemplo de como está a minha carteira no momento, como que eu montei, como que eu defini essas porcentagens. Então eu tenho, por exemplo, 50% do meu dinheiro aqui no Brasil e 50% lá no exterior. O lado brasileiro são os 25% em FIs e 25% em ações. Então esse é o meu lado brasileiro. E o lado americano, o lado dolarizado, é 5% em criptomoedas, 15% em estoques, que são as ações americanas, mais 15% nos REITs, que são similares aos fundos imobiliários aqui no Brasil, e também mais 15% em ETFs. Então essa foi a porcentagem que eu montei para mim, para os meus objetivos, de acordo com o meu perfil. Então hoje eu tenho 100% em renda variável, mas eu tenho em renda fixa a minha reserva de emergência e também um pouco de caixa para aproveitar algumas oportunidades que venham a surgir. Então aqui eu estou mostrando um exemplo de como eu defini a minha carteira. E aí é importante que eu fique sempre rebalanceando essa minha carteira. Como eu tenho 50% aqui no Brasil e 50% lá nos Estados Unidos, geralmente quando a nossa bolsa aqui no Brasil está caindo, o dólar está aumentando. Então o que acontece na prática é que 50% da minha carteira está caindo e 50% está subindo. E aí eu acabo balanceando e criando esse equilíbrio na minha carteira. Mas o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ficar atento é de sempre investir nos ativos, nas classes de ativos que estão caindo. Então, por exemplo, se as ações e os fundos imobiliários estão caindo aqui no Brasil, eu vou focar em investir neles com os meus aportes mensais. Agora, se lá nos Estados Unidos, se a bolsa americana começa a cair, como está caindo agora em janeiro, eu passo a investir lá nos Estados Unidos. Eu mando meu dinheiro lá e faço investimentos então no exterior, tentando sempre equilibrar, tentando sempre voltar para as porcentagens que a gente definiu desde o início. Se você está curtindo esse vídeo, não esquece de deixar aqui seu like, também se inscrever no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Sempre trazendo informações de qualidade para você aprender e você se tornar um investidor melhor. E sem enrolação, vamos lá para o último erro. Um quinto erro é a gente achar que a gente sabe a hora certa de comprar ou de vender alguma ação. O mercado financeiro ele é imprevisível, a gente não consegue prever o que vai acontecer. A gente tem que ter humildade de saber que a gente não sabe as coisas. A gente tem que ter humildade e a gente tem que admitir
admitir que a gente não sabe o que vai acontecer e a gente precisa estar preparado, como a gente mencionou nos passos anteriores. A gente precisa montar uma carteira diversificada, uma carteira para qualquer cenário e sempre ficar balanceando a nossa carteira. Que aí a gente não vai ficar procurando qual que é a próxima Magalu ou qual que é a próxima empresa que vai estourar, que vai multiplicar por 10, 20, 100 vezes. A gente se mantém a nossa estratégia, a gente mantém a nossa carteira diversificada, a gente mantém os nossos planos. E a gente sempre tem que ter essa humildade, porque se esses caras aqui, os maiores investidores de todos os tempos, Warren Buffett, Charlie Munger, Ray Dalio, o Luiz Barsi, o Peter Lynch, aqui tem apenas alguns exemplos. Se eles não conseguem prever e eles têm essa humildade de saber que o mercado financeiro é imprevisível, por que a gente vai encontrar a ação escondida, a ação que vai se multiplicar por 10, 15 mil vezes? Por que nós, quais as chances que a gente encontre a ação escondida, a ação milagrosa que vai dar essa multiplicação de patrimônio? Então a gente tem que ter essa humildade. E para fechar aqui um bônus, um sexto erro que muita gente comete, e eu cometi muito lá no início, que é o de ficar olhando o home broker toda hora. Os meus primeiros investimentos, quando eu comecei a investir em renda variável, quando eu comprei os meus primeiros fundos imobiliários, todo dia eu entrava para ver o que estava acontecendo. Um dia estava caindo, no outro dia estava subindo, aí um dia eu ficava triste, outro dia eu ficava feliz, e aquilo começou a virar uma loucura. A gente fica ansioso querendo saber como é que vai estar o próximo dia, e isso não é nada saudável. E aqui eu trouxe um estudo, uma pesquisa feita pela Fisher Investments, e aqui eles mostram, eles fizeram uma pesquisa de acordo com o S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas, e nessa pesquisa eles mostraram aqui que historicamente, se você entrar diariamente no home broker, você tem praticamente 50% de chance de estar subindo ou 50% de chance de estar caindo. É como se você estivesse jogando uma moeda para cima e pedindo cara ou coroa. Então, se você entrar diariamente, cada dia ali você tem 53% de chance de dar positivo e também ali 47% de chance de dar negativo. Se você já aumenta para uma vez ao mês, você olhar o home broker uma vez no mês, você já tem uma probabilidade de 62, 63% de dar positivo e lá os 37% de dar negativo. Então veja que já aumentou as chances de dar um resultado positivo. Agora, isso foi de um dia para um mês. Se a gente aumenta para um ano, as chances de dar positivo já são próximas de 75%. Se a gente aumenta para 5 anos, são de 87%. 10 anos já são 94%. E 20, 25 anos, ou seja, longo prazo, é 100% de chance que a gente vai olhar para nossa carteira e ela vai estar positiva. Então essa é a ideia, é que a gente não fica olhando todo dia, pois senão a gente vai ficar meio louco. A gente vai olhar um dia vai estar negativo, o outro vai estar positivo, que a gente olhe uma vez ao mês, ou então a cada 6 meses, uma vez ao ano, você vai ter uma maior probabilidade de encontrar os seus rendimentos positivos. E eu, por exemplo, olho uma vez por mês quando eu vou fazer os meus aportes, que aí eu olho o que está caindo, o que está subindo na minha carteira para justamente direcionar os meus aportes para fazer aquele balanceamento da carteira. Então eu recomendaria que você também seguisse uma estratégia mais ou menos assim. Se você vai fazer 1 ou 2 aportes ao mês, olhe o home broker apenas nesses dias que você vai fazer os aportes, senão você deixa ali quieto, deixa o tempo trabalhar ao nosso lado, que aí a gente vai ter sim o nosso patrimônio se multiplicando. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Se esse vídeo agregou valor para você, deixa o like aqui, também se inscreve no canal, compartilha com seu amigo que também possa se interessar por esse assunto. E me chamo Tomás Xavier, sou investidor da Bolsa desde 2018 e eu estou aqui trazendo um pouco da minha experiência, os meus erros e os meus acertos, para que você aprenda, que você coloque em prática tudo isso e que você se torne um investidor melhor e que você enriqueça no longo prazo. Então, te vejo semana que vem, muito obrigado e falou!